Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao palpite da Loteca Golden, concurso 1165, com previsão agora estimado em 1.500.000. Vamos então dar início ao nosso trabalho. Colocados os times aqui, o primeiro Corinthians e Velo Clube. Vou marcar os 4 triplos primeiro, lembrando a vocês que esse jogo vai ficar de R$ 121,50. Não diferente do concurso anterior, esse concurso é igualmente difícil, porém não impossível. Nós temos que se ater a alguns pequenos detalhes. Mas vamos lançar os nossos triplos. Como vocês podem ver, eu lancei River e Altos, o jogo de número 4. Continuando então, esse jogo entre River e Altos. Altos é considerado o favorito, porém o River não costuma decepcionar em casa, isso visto os jogos anteriores todos em casa. Por esse motivo escolhemos o triplo para esse jogo. No jogo então de número 6, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro contra Botafogo do Rio de Janeiro. Nós escolhemos lançar o triplo aqui porque o Botafogo ainda não joga com seu time titular, joga com um time de reservas. E além do mais, o Sampaio Corrêa conseguiu arrancar um empate do Fluminense. Tudo bem que o Fluminense também não era no time titular. Só que o Botafogo me perdeu para o Maricá em casa, com o time reserva dele. Isso nos deixa grande dúvida para esse jogo. Por isso, colocamos o triplo aqui. Jogo, então, agora de número 8. Compete o Vitória da Bahia contra o Jacupense da Bahia. Ouvi dizer que o Vitória está passando algumas dificuldades financeiras. Deve ter sido por isso que ele empatou com o fraco Barcelona. Já jogou aqui no dia 1º, o Vitória. Ou melhor, dia 11. Vai jogar, no caso, dia 16 é o próximo jogo contra Juazeirense. E o nosso Jacupense vai jogar contra o Jacobina no dia 16 também. Temos que ficar de olho nesses jogos aqui. Porém, nós vamos aqui colocar um triplo para ficar mais tranquilo para esse jogo. Finalmente, o jogo de número 11, São Bernardo contra o Bragantino. Vamos lembrar que o Bragantino ano passado fez uma campanha péssima, né? O São Bernardo, apesar de ter um elenco guerreiro, eu não acredito que ele consiga superar o Bragantino. Só que nós temos que lembrar que o São Bernardo joga em casa, né? E em seus últimos jogos em casa, ele só perdeu por Volta Redonda, que é um time forte. Eu acredito até que o Volta Redonda seja mais forte que o Bragantino. Já o Bragantino, ele ainda vai ter um jogo aqui com o Corinthians no dia 16 e até o São Bernardo também tem um jogo antes com Água Santa, dia 16 também. Por esse motivo, nós preferimos não nos arriscar e fazer um triplo para esse jogo. Vamos agora então para o jogo de número 1, que é o Corinthians contra o Velo Clube. O último jogo do Corinthians foi no dia 8/12, o ano passado, contra o Grêmio. Ganhou na casa do Grêmio de 3-0, né? O Corinthians vai estrear agora dia 16 e o Velo Clube vai estrear no dia 15. Inclusive, vai estrear o seu estádio novo. Parece que eles fizeram uma obra lá, ampliando o estádio. O Velo Clube não é um time ruim, porém não acredito que ele vá se dar muito bem nesse campeonato paulista. O último campeonato paulista que ele teve foi em 2021, terminou em último lugar, né? Por isso, e pelo time guerrido que é o Corinthians, acredito mais no Corinthians ainda, que vai jogar com um time reserva. Vamos aqui de coluna de número 1. Vamos agora para o jogo de número 2, Londrina contra Maringá. O Londrina vai jogar com o Cascavel ainda, jogou contra o Curitiba, ganhando aí a vitória de 2-0 no dia 12 de janeiro agora, e perdeu para o Cascavel de 2-1 na casa do Cascavel. Na verdade, o Londrina vai jogar amanhã, no dia 15, né? Já o Maringá vai jogar também amanhã, no dia 15, contra o Cianorte ainda. Jogou contra o Independente, ganhou de 2-1, e jogou contra o Cianorte, ganhando de 2-0. O Maringá já começou esse ano mais cedo aí, 5 de janeiro fosse o primeiro jogo, ainda que dê um pequeno favoritismo aí em relação aos jogos bem-sucedidos do Maringá, eu acredito mais na força do Londrina.
Por isso nós vamos de coluna de número 1 para esse jogo. Vamos agora então para o jogo de número 3, que é o CSA Alagoano contra o Muricy. O CSA vem de 3 vitórias consecutivas, né? Ele iniciou esse ano dia 4 de janeiro, com a primeira vitória com o Barcelona, alagoano, claro. Depois, dia 8, venceu o Maracanã, alagoano, de 1-0. E venceu no dia 12 o CSE, de 3-0. Já o Muricy, ele vai jogar ainda contra o Coruripe, dia 15 de janeiro. Jogou contra o Penendense, perdendo de 1-0. E jogou contra o CRB, perdendo de 3-0. Aqui não tem nem o que pensar, né? Vamos aqui de coluna de número 1. Vamos agora para o jogo de número 5, Chapecoense versus Marcílio Dias. Chapecoense ainda tem um jogo marcado para o dia 15, Marcílio Dias também para o dia 15. Chapecó joga com Caravaggio. Marcílio Dias joga contra o Brusque. Tanto Marcílio Dias como Chapecoense são times fracos. Marcílio Dias ainda leva uma pequena vantagem em relação aos jogos anteriores. Para esse jogo, ainda que seja na casa do Chapecó, eu vou de empate. Vamos agora para o jogo de número 7, Anápolis contra Vila Nova. Vila Nova aqui está levando o favoritismo pelos seus jogos anteriores, porém o Anápolis também tem uma diferença em relação à torcida, que leva o time para frente. Para esse jogo aqui, nós temos a retrospectiva. O último jogo de Anápolis foi no dia 15, na verdade vai ser, né? 15 de janeiro amanhã. Então, o último jogo foi dia 29 de setembro. Perdeu para o Reto de 3-1 e ganhou depois, na verdade antes, dia 22, de 2-1 do Reto. Já o Vila Nova vem tropeçando aqui direto aqui em todos os jogos aqui, contra o Paysandu, contra o Ituano. Por esse motivo, nós vamos aqui fazer o inverso. Coluna de número 1. Vamos agora, então, para o jogo de número 9, Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já estreou, jogou aí contra o Gama, ganhando de 1-0 no dia 11 de janeiro. E o Goiânia ainda vai jogar seu primeiro jogo no dia 16, contra o Abecate. Em função disso, nós vamos no favorito, que é o Atlético Goianiense, que já traz uma tradição maior aí. Vamos de coluna de número 2, então. Vamos agora, então, para o jogo de número 10, Cascavel contra Curitiba. O Curitiba, ele jogou contra o Londrina, dia 12 de janeiro foi o seu primeiro jogo, já perdendo de 2-0. Vai jogar agora dia 15 contra o Independente e o Cascavel estreou com a vitória sobre o Londrina de 2-1. Porém, ele perdeu para o Cianorte, que é um time até mais fraco do que o próprio Londrina, né? Bem, como existe uma certa instabilidade e não podemos dizer que o Curitiba está na sua fase boa, pois ele já veio desde o ano passado capengando, nós vamos aqui de coluna do meio para esse jogo. Jogo de número 12 agora, Operário contra Rio Branco. O Operário estreou dia 5 de janeiro contra o Marcílio Dias, empatando de 0-0. Depois jogou no dia 12 contra o Andros Brasil, ganhando de 1-0. Já o Rio Branco ainda vai estrear. Tem um jogo marcado aí para hoje, dia 14, né? Contra o Atlético do Paraná. O último jogo, na verdade, minto. Ele jogou dia 11, agora de janeiro, contra o Azures, perdendo de 2-1. Antes disso, o último jogo dele foi em julho, dia 27, que também perdeu para o Paraná nos pênaltis. Pela regularidade, nós vamos aqui, ainda mais que o jogo é na casa do Operário, vamos de coluna de número 1 Operário. Vamos agora então ao penúltimo jogo, Jacobina contra a Bahia. O Jacobina vai jogar dia 16 ainda contra o Jacupiense. Jogou contra o Porto da Bahia, perdeu de 2-0. O Bahia vai jogar dia 17 contra a Lagoinha. E o primeiro jogo do Bahia foi dia 12 contra o Jacupiense, que empatou de 0-0. O Bahia leva aqui um pequeno favoritismo pela sua experiência, mas não está me convencendo. Por isso, para esse jogo, eu vou de coluna do meio. Jogo de número 14, Ferroviário contra
Horizonte. Ferroviário jogou no dia 8 de janeiro contra o 13, ganhando de 2-0. Depois, dia 4 de janeiro, jogou contra o Santa Cruz, ganhou nos pênaltis de 7-6. E antes disso foi o jogo do ano passado. Já o Horizonte ganhou do Barbalha 2-1 e do Atlético do Ceará de 1-0. Apesar que agora que eu vi, esses jogos são todos do ano passado de março. Não temos então nenhuma referência do Horizonte. O favoritismo aqui na casa do Ferroviário, não vamos nem discutir, vai ser coluna de número 1. Fica aqui então o resumo dos jogos, o valor total desses jogos, ou melhor, desse jogo, na verdade, vai ficar em R$ 121,50. Lembrando que isso é somente um palpite para fazer com que nós cheguemos o mais assertivo possível. Agradeço a participação de todos, um grande abraço e até a próxima.